dia também aqui no YouTube. Assim. Shalom, Deus abençoe sua vida. Esse dia que começa, estamos juntos. Vou anotar aqui também no YouTube. Gênesis 31. Opa! Aí, melhorou? Gênesis 31. Bom dia, minha linda. Shalom. Aqui. Nise, Fabiola. Bom dia, minhas lindas. Vamos orar. Cabelinho aqui, desarrumado. Aí. Então vamos orar pra gente iniciar. Pai, louvamos o teu nome, Deus. Que alegria estar na tua presença. Iniciar o dia, Senhor, nos teus átrios, no teu colo, nos teus pés, em ti. Como é bom tê-lo conosco. Como é bom ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Obrigada por não nos deixar só em nenhum momento. Obrigada por essa certeza, Pai. Obrigada, Deus, pela tua companhia diária. Obrigada pelo teu cuidado enquanto descansávamos. Obrigada pelo renovo das nossas forças, pela restauração da nossa saúde. Obrigada porque todos os nossos dias aqui estão sendo contados por ti. Que o Senhor possa cumprir o teu propósito em nós. Eu quero fazer com que o teu plano para a minha vida seja realizado, Deus. Não as minhas vontades, mas as tuas em mim. Eis-nos aqui, Deus. Fala aos nossos corações através da tua palavra, como tem sido todo dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor é vivo, é real, soberano, grande, excelso, é tremendo. Conhece a nossa vida, sabe das nossas limitações e não nos desampara nunca. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu perdão. Obrigada por esse amor incomparável, inexplicável, incondicional. Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, nós reconhecemos quem o Senhor é. Nos entregamos a Ti porque sabemos quem o Senhor é. Aceitamos todo o Teu plano de salvação, Teu sacrifício ali na cruz. Obrigada pelo acesso à Tua palavra. Obrigada porque sabemos como temos sido alimentados e temos experimentado um novo tempo através da leitura diária. Senhor, eis-nos aqui para mais um dia e que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Espírito Santo, revele a nós o que o Senhor deseja, que venhamos ter o entendimento necessário para avançar o que for preciso. Que a Tua palavra possa enraizar em nós. Tudo o que lermos aqui possa ficar em nossos corações, em nossas mentes. Não estamos aqui para ler por ler, para completar um livro, para completar uma leitura. Não é esse o nosso objetivo. O nosso desejo é aprofundar em Tua palavra, aprofundar no conhecimento que o Senhor nos dá acesso. Oh, Espírito Santo de Deus, tem liberdade para agir aqui em nós e através de nós.
Em cada ambiente agora, faz o teu mover, o teu querer, com liberdade. Que as pessoas, onde estiver, possam sentir a tua presença, o teu mover. Em nome de Jesus. É a nossa oração, Senhor. Amém e amém. Meu Deus, a pessoa gosta de estar orando, né? Vamos. Isso faz parte do devocional. Não tem como a gente não falar com o Senhor. Não tem como deixar de buscá-lo. Gleice, Shalom. Bora lá então. Gênesis 31. É um capítulo extenso. Vamos fazer a leitura dele. Vai marcando aí com seu marca-texto, ou caneta, aquilo que for o Espírito Santo for destacando, amém? Gênesis 31 diz assim: Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai, e é às custas do nosso pai que ele já está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volta para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Ai, que delícia isso. É o que a gente precisa ouvir. E é o que basta. É o que basta. Bom dia, Helenil, tua paz, meu querido. Versículo 4. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Lia para que viessem ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Versículo 6. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Isso. Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi que aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, são malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora, prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu.
Então Raquel e Lia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque e o seu pai. Fez com que os seus filhos, as suas mulheres, montassem os camelos. Ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que haviam conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Olha quem que roubou as imagens. Raquel. Raquel que roubou as imagens. Eu tinha esquecido que era ela, hein? Achei que tivesse sido Lia, tadinha da Lia. Nos meus pensamentos foi ela. E foi Raquel. Continuando. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão. Sem avisar que ia embora, fugindo com tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. 3 dias depois. 3 dias depois, ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado. Não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. Aí Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a você, mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim: cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa?
E Jacó respondeu: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas, se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Meu Deus, olha que forte isso aqui. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois entrou na barraca de Lia, depois entrou na barraca... Entrou na de Jacó, entrou na de Lia, depois na das duas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima. Aí ela disse ao pai: o Senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada. Ai, ai, ai. Mentira. Mentira atrás de enganação. Meu Pai Celeste, gente, olha só. Seres humanos, tá? Para vocês verem. A ação do Espírito Santo acontece, Deus tem plano em nós, mesmo nas nossas limitações. Nós já conhecemos o final, nós já sabemos lá na frente toda a história, mas se eu escutasse isso aqui, se eu estivesse vivendo esse tempo ali, eu já falar: que mulher, enganando o pai, mentiu pro marido, não contou pra ele, tá mentindo de novo. Nossa, Deus não vai fazer nada com ela. Deus não vai agir. Ele não vai cumprir nenhum propósito. Ela não é merecedora, ela não é digna, né? O nosso eu perfeito, nossa santidade, achando que somos mais do que ela, do que o outro. Meu Pai, só plantando coisa boa, né? Maíra colocou, tá só plantando coisa boa. Senhor, vamos lá. Foi assim que Labão procurou as suas imagens sem as encontrar. Versículo 36. Aí Jacó ficou muito zangado e disse a Labão: o que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois ponha esses objetos aqui, na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que eu trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram aborto. E eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim: de dia o calor me castigava, de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes.
se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite Ele resolveu a questão. Uau, gente, que palavra! Aqui Jacó falou tudo que precisava falar. E é o que nós passamos muitas das vezes, né? Injustiças. Mas Jacó estava respaldado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, Ele resolveu a questão. Eu vou marcar esse versículo 42 aqui. Continuando, porque é um capítulo extenso, vamos lá. 43. Jacó e Labão fazem um trato. Labão respondeu a Jacó assim: estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus, e tudo que você está vendo aqui é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, eu estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos deste trato. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que ajuntassem e amontoassem as pedras. E eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar Saduta e Jacó o chamou de Galede. Depois Labão disse: oi, Pri, bom dia, shalom, minha querida, paz. Versículo 48. Depois Labão disse: esse montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galede. Aqui está G-A-L-E-E-D-E. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo, e você não passará para cá deste montão de pedra e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite, eles comeram e dormiram ali mesmo na montanha. E na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas,
os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para a sua terra. Que capítulo, hein, gente? Mediante a mentira ainda não foi descoberta, a mentira de Raquel. Nesse momento aqui, o pai não pegou quem tinha roubado as imagens. Raquel ainda não conhecia o Deus de Abraão, Deus de Isaac. E Jacó ainda não tinha uma experiência com este Deus. Ele mesmo falava, o Deus de Abraão e o Deus do meu pai. Ainda não era o seu Deus. Mas ele sabia quem ele era. Deus sabia quem Jacó era. Deus já sabia quem Raquel era. Mesmo mediante um erro, ele não vai justificar todos os outros acertos. Um erro não pode ser maior do que os outros acertos ou as outras tentativas de acertar. E nós vemos através da história, através da palavra do Senhor, que pessoas comuns, pessoas como nós, que não são super-heroínas, super-heróis, cheios de poderes, mas vulneráveis como nós, o quanto foram instrumentos nas mãos de Deus, mesmo com suas falhas. Porque não pode ser assim com você? Porque não pode ser assim comigo? Ver que o Senhor usou tanto essa família aqui que estamos conhecendo a fundo. Estamos conhecendo a família de Abraão, o quanto aconteceu já na história de Abraão, Isaac com Rebeca. Agora estamos conhecendo aqui Jacó com Raquel, Lia. Quanta coisa nós já sabemos lá na frente sobre essa família. De onde nós vemos, de onde nós estamos vindo, né? E vemos o quanto são comuns, pecadores, falhos, necessitados de uma graça, uma misericórdia e que nos alcança. O amor do Senhor é o mesmo, ele é imutável, ele não muda e ele nos alcançou. Glória a Deus. Mesmo mediante essas histórias, é que essa situação triste, a gente fica assim, meu Deus, ela mentiu, meu pai, eles enganaram, ela enganou o pai. Aí Labão vem, quer pegar, isso aqui tudo é meu, as filhas são minhas, netos são meus, tal. O Senhor viu tudo. E mesmo mediante as falhas, poupou a vida e estava com eles, cuidava deles, e é assim conosco. Nós não somos perfeitos, mas buscamos estar em santidade, agradando ao nosso Deus, em meio a tropeços, não é? Nós vivemos uma vida aqui, com a Bíblia debaixo do braço, caminhando. Nós não queremos ter apenas debaixo do braço, não. Agora nós estamos vivendo um momento e um período de abrir a Bíblia e ver o que o Senhor tem para nós. E nesse processo, nessa caminhada,
Levanta, respira fundo, agradece. Encontra pessoas que não estão alinhadas e somos testados a permanecer no Senhor. Vezes conseguimos, vezes tropeçamos. E aí, pela graça e misericórdia que nos alcança diariamente, tem um Deus ali que tá, eu vi, mas eu perdoo. E aí a gente se chega, respira fundo, levanta, limpa os joelhos ralados, tira a poeira da roupa e o Pai tá conosco. E aí a gente dá mais um passo, tentando acertar, dá outro tropeção. Às vezes tropeção que machuca o coração do Pai, né? Mas Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Você tem noção dessa frase? Ele não desiste de nós. Nós somos limitados, falhos. Mas o seu amor nos alcançou. A sua graça nos alcançou. É por esse amor, por essa misericórdia que se renova cada dia, que nós temos a certeza de que mesmo falhando, tropeçando, temos para quem recorrer. E Ele não desiste de nós. Glória a Deus. Glória seja dada a este Deus. Que amor é esse, gente? Não conseguimos mensurar. Somos muito limitados. Muito limitados. Denise escreveu assim para nós: uau, isso consola a nos encher de esperança. Ah, sim, isso nos consola e nos enche de esperança. A misericórdia do Senhor e a sua graça nos constrange. Glória a Deus. Temos um Deus que, se preciso for, se revela a quem estiver nos perseguindo ou segurando a nossa bênção, para liberar o que é nosso e nos deixar seguir em paz. Aleluia. O cuidado do Senhor, Ele é independente das nossas atitudes. A gente vê aqui, mediante as nossas interpretações. Eu poderia falar assim, erroneamente, né? Mas eu poderia falar assim: poxa, eu queria tanto ajudar Jacó, ajudar sua família nessa saída aí das terras de Labão. Falei para ele sair, mas ela fez errado. Raquel pegou imagens. Ela está levando imagens de outros deuses. Para quê? Ela tem a intenção no coração de, nesse processo, adorar outro. Queria ajudar. Eu ia ajudar. Mas, mediante a isso, este erro, eu não vou poder fazer. Gente, não foi assim. O Senhor viu. Ele sabia que tinha imagens ali. E Ele ainda assim cuidou. Como um anjo, colocando anjos em frente. E como um pai que entra na frente do filho e fala: aqui não, você não toca. Não, Labão, neles não. Não encosta em Jacó, cuidado. Não faz nada com eles. Não faz nada. Há de você pensar que pode alguma coisa com estes aqui. O Senhor sabia que estavam errados. Sabia que tinha enganação ali. Sabia que tinha mentira ali no meio. E não abandonou. Não deixou de estar com a mão protegendo. Vocês têm noção disso?
Tinha mentira ali atrás. Tinha enganação ali atrás. Tinha imagem de outros deuses ali. Não era qualquer coisa. Tinha imagem de outros deuses ali. Deus sabia. E Deus ainda falou: cuidado, não encosta neles. Meu Deus, que amor é esse? Ele cuida de nós. Ele cuida de nós até quando não merecemos esse cuidado. Para isso a gente tem aqui a noção e a prova de que não depende das minhas ações. Ai de mim se dependesse das minhas ações para que o cuidado do Senhor me alcançasse. Ai de nós se dependesse das minhas atitudes, das nossas atitudes, para que o cuidado do Senhor nos alcançasse. A Maíra colocou: isso mostra que se na casa tiver um, no caminho do Senhor, toda a casa fica segura. Todos ficam embaixo da mão protetora de Deus. Aleluia, todos ficaram protegidos por causa de uma promessa do cuidado. Não encosta neles. Glória a Deus por isso. E já deu a nossa hora, né? No nosso grupo do WhatsApp, que nós temos aí do devocional, eu convido você, que ainda não faz parte, a entrar no grupo, porque eu vou colocar lá agora todos os nossos comentários que nós temos de bônus, vamos dizer assim, pela Bíblia do Expositor, Bíblia de Estudos do Expositor. Essa Bíblia não é desse tamanho à toa. Aqui está comentado versículo por versículo. E nós fazemos questão de ler cada um deles, porque traz um entendimento sobrenatural, sabe? Cada vez que a gente lê, o Senhor abre a nossa mente, traz para nós uma oportunidade e não podemos deixar passar. Nosso horário aqui combinado é de meia hora de live, já está passando, mas é porque eu desejava falar isso, compartilhar isso com vocês, mas os nossos comentários serão compartilhados lá no grupo, não fica de fora, vem com a gente, estamos juntos. E amanhã estaremos novamente aqui às 6h30 para lermos Gênesis capítulo 32. Eu convido você a convidar outros para estarem aqui conosco, serem alimentados simultaneamente comigo, pelo que o Senhor tem se revelado e permitido termos entendimento. Deus te abençoe. Uma quarta-feira maravilhosa na presença do Senhor. Hoje é dia de culto. Esteja na casa do Pai, seja online, seja presencial, mas esteja na casa do Pai. Deus te abençoe. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.